Hello, Walkers! Sejam bem-vindos aqui ao Descomplicando o Mundo dos Dados. E como você já sabe, nós estamos no meio de uma jornada, a jornada do consumidor. E a gente já falou com vários especialistas do mercado e que estão trazendo a sua visão. E hoje nós temos aqui um convidado muito especial, que tem um grande conhecimento, e ele vai abordar a jornada como um todo, mas vai falar de um ponto específico, que é a identificação das motivações e os pontos fracos no entendimento da jornada do consumidor. Eu estou falando nada mais, nada menos de Anderson Paiva. Ele é Head de Growth na Loft e ele vai contar um pouquinho melhor, vai se apresentar para vocês e vai contar um pouquinho melhor de sua história. Paiva, muito obrigado por ter aceitado aí participar desse bate-papo. É um prazer tê-lo aqui novamente. Então, eu queria que você se apresentasse aqui para os nossos ouvintes, espectadores, os nossos walkers, contando um pouquinho aí, falando um pouquinho de você. Oi, Elcio. Muito obrigado você também pelo convite. É um prazer estar aqui com todos vocês. Vamos lá, vamos compartilhar aqui conhecimento, vamos trocar figurinha. Falando um pouco da minha carreira, né, sou engenheiro mecânico de formação, mas nunca trabalhei com mecânica. Acabei atuando no mercado financeiro desde então trabalhando em corretoras de valores, bancos e tudo mais. Mais recentemente, eu participei da jornada aí da Isinvest, então fiquei 9 anos lá na Isinvest até ser vendida para o Nubank. Lá eu cuidava de marketing, então não deixou de ser mercado financeiro, mas também pegando uma disciplina diferente, que é marketing. E agora na Loft, mais recentemente, trabalhando como Head de Growth, então ajudando a empresa aí a crescer nesse mercado imobiliário aí, fazendo com que as pessoas cada vez mais encontrem seus imóveis para morar. Muito legal. Então, você estava em um unicórnio, que era o Nubank, e agora você está no outro unicórnio, que até onde eu sei foi o que se tornou mais rapidamente unicórnio, que foi a Loft. E aí me conta um pouco, aí na Loft, quando a gente fala de empresas como a Loft, como a própria Nubank e outras tantas, que nasceram dentro da economia digital. Como é para vocês, para a empresa, esse entendimento? Qual a importância do entendimento da jornada do consumidor? O consumidor, ele está cada dia mais exigente, cada dia mais difícil de se encontrar. A importância de saber como atacar, o como atender às necessidades desses clientes. Como a Loft faz isso entendendo a jornada? Qual a importância disso para a empresa, Paiva? Olha, é um desafio constante, não é um problema de agora, né? Esse problema de desatar esse nó é uma coisa que já vem, obviamente, já de muito tempo. Eu acho que o que tem agora são as empresas avançando na tecnologia para trazer os serviços novos, usando a tecnologia. Você passa a ter muitas empresas ofertando produtos cada vez melhores ou tentando ser concorrente ali uma das outras, e você está disputando um espaço com esses outros concorrentes, né? No meio digital. Então, você conseguir se destacar, conseguir apresentar o seu produto, mostrar a qualidade dele, né? E atrair aos olhos desse cliente, né? O que você oferece, fazer com que isso se transforme em receita para a empresa, vira um desafio grande. Então, cada vez mais você entender, não só entender, porque sempre foi um desafio, mas entender e conseguir aplicar isso no meio digital, que é onde essas empresas agora, né, essas, como você falou, unicórnio da vida, elas ganham a escala, é difícil, porque você precisa selecionar, encontrar esse público, encontrar esse momento desse cliente na internet. Você precisa descobrir, captar sinais, informações, cruzar dados, para cada vez mais encontrar essas pessoas e conseguir ofertar o produto no momento certo da jornada dela. Então, acho que a combinação disso tudo é que vira o maior desafio, né? Com bastante concorrência hoje em dia, inclusive. Ô, Paiva, muito legal o que você disse. Agora, mergulhando no ponto, as motivações e os pontos cegos. Como é que a Loft encontra o que motiva o consumidor a comprar o imóvel com ela e não comprar com uma outra grande construtora / imobiliária tradicional? Como é que vocês fazem para descobrir esse blind spot, o que vocês não estão vendo,
e que acabam atrapalhando no engajamento deste consumidor e no futuro, obviamente, o processo de compra acaba não acontecendo. Como é que vocês veem? O que motiva e o que afasta o usuário de comprar de vocês? E, mediante essa análise, como é que vocês agem? Esse também é um desafio, né? A gente trabalha diariamente para tentar cada vez mais entender essas coisas e conseguir, entendendo isso, como que a gente ganha performance sobre isso. Então, assim, falando do mercado imobiliário, agora que eu estou aqui na Loft, entendendo mais do contexto, você tem dois grandes desafios aqui, vou tentar separar um pouco. O primeiro é, de fato, uma digitalização. Então, você ainda tem um público que é acostumado a ir a uma imobiliária local, de bairro, né? E que, às vezes, não se adapta tanto à tecnologia, ou você criar todo um procedimento de compra de um imóvel pela internet, né? Tirando toda a burocracia do papel. Então, é muito disruptivo isso, não é ainda para todo mundo, né? Principalmente quando a gente fala da compra de um imóvel, que tem um valor agregado alto, né, para as pessoas. Então, é um trabalho difícil de mudança cultural, né? Principalmente para um grupo de pessoas. E você tem outro desafio que é entender o momento dela. Né? Você tem aqueles momentos onde a pessoa ela ainda não está certa de que ela vai comprar um imóvel, mas ela já está buscando alguma coisa, já começa a pesquisar. Será que eu tenho dinheiro? Às vezes as pessoas têm dúvida se ela tem dinheiro para comprar mesmo, se ela consegue comprar, se ela consegue ter uma carta de crédito, um financiamento. Mas você tem outras que já estão ali, já decidi que quero um imóvel, é na região tal, no bairro tal, é assim, é assado que eu quero, é de tantos quartos, e ela está já mirando aquilo. Né? E encontrar o que motivou, se às vezes é uma mudança na vida, passou a ter filho, né? Ou vai casar, ou melhorou no emprego e tem uma renda nova, ou já acumulou um dinheiro e quer dar um passo comprando um imóvel. Então, são vários gatilhos mentais que podem existir nessa jornada que a gente precisa entender para saber como que a gente trabalha o conteúdo nessa fase dessa pessoa, né? E como identificar ela na internet. Como é que a gente escolhe isso nas mídias? Porque não basta só entender, fazer a pesquisa, você conhece, você sabe tudo que essa pessoa, em que fase que essa pessoa pode estar. Tá bom. Como que eu encontro ela usando mídia? Como é que eu acho? Como é que eu seleciono? Porque não tem uma variável lá tão bonitinha, ela está fazendo exatamente isso daqui, né? É mais difícil. Então, você tem que aliar o conhecimento do teu público, do seu target, de acordo com o momento de vida dela e com as variáveis que a gente possui na internet, na mídia, para poder ir atrás dessas pessoas. Entendi. Agora deixa eu trazer um assunto bastante atual e até provocativo. Eu não vou falar de mim porque eu não sou tão velho assim, mas pensa naquelas pessoas que compravam um imóvel ainda com um bom e velho classificados de papel. E agora, Sim. essas pessoas vão comprar lá no metaverso o seu imóvel. Isso tende a impulsionar o negócio da Loft, porque as pessoas vão passar a ter um contato com o digital, que tem aquele desapego de precisar entrar no imóvel, ou quando a gente fala de um carro, de entrar, de dirigir o carro, mas agora eu já estou no metaverso e eu consigo desapegar e fazer essas operações digitalmente. Você acredita que isso vai impulsionar os negócios da Loft? Ou é mais um modismo? Olha, ainda tem muita coisa para acontecer, a gente ainda não superou, talvez, até esse processo ainda das pessoas irem em imobiliárias e fazer o processo tradicional de compra e venda. Tem muita insegurança no processo. Né? As pessoas mesmo, do jeito que é hoje, independente aqui a gente está falando das plataformas como a Loft, as pessoas ainda têm muito receio, mesmo em imobiliária. É um dinheiro grande. Você está investindo, às vezes, o dinheiro que você ainda nem tem, né? Que você está fazendo empréstimo na vida. Parte do que você construiu, mais um FGTS, mais um parcelamento que você ainda vai ter de dinheiro no futuro. Então, você tem medo de, será que eu estou pagando a pessoa certa? Vai sumir com o meu dinheiro? Eu vou receber a chave mesmo? Será que o imóvel tem algum problema, um encanamento solto que ninguém me mostrou, né? E eu estou comprando um negócio que não vale isso? Então, tem muita insegurança ainda nesse processo. Então, eu acredito que, à medida que é um processo em evolução ainda. Exatamente. As pessoas vão cada vez mais descendo ali
vai engolindo melhor os processos, vão se acostumando, igual foi talvez carro por aplicativo, né? Que você, num primeiro momento, será, dá um voto de confiança, vamos ver, e depois entra no sangue e ficou comum, apesar da gente entender que podem haver riscos, né? Eu acho que é um processo que as pessoas vão absorvendo com o tempo, né? Até chegar no momento onde ela possa... Já aconteceu, a Loft teve a primeira venda feita digitalmente, 100%. Digitalmente. A pessoa nem visitar o imóvel fisicamente, ela foi e comprou. Né? Já saiu isso no noticiário e tudo. Então, assim, pode acontecer. Pô, Né? Eu pai, acho vai precisar que estudar esse cara, hein, meu? precisa entender o que aconteceu na Precisa. mente da pessoa, né? Para ela tomar essa decisão. E pode, hoje em dia pode. Né? Você consegue, tem muitas possibilidades no meio virtual. Aí. Então, isso tudo é possível hoje já, mas eu acredito que essa tecnologia puxando, indo para esse mundo aí do metaverso e tudo, faz com que, não necessariamente as pessoas deem esse salto, mas faz com que cada vez mais as pessoas entendam que o mundo digital é uma realidade, que elas vão precisar cada vez mais entender e confiar nesse meio digital, né, com todas as seguranças e garantias possíveis, mas elas vão precisar cada vez mais ir migrando para fazer negócios, né? Não vai ter jeito. Eu acho que a história do metaverso, que ela é bastante provocativa aqui, ela traz no bojo da pergunta o como empresas como a Loft estão acompanhando essa jornada do consumidor. Porque hoje foi uma pessoa, daqui um ano podem ser 10, daqui 3 anos, 80% das vendas estarão acontecendo digitalmente. Então, é importante entender essa jornada, as etapas da jornada de um consumidor no seu processo de compra, que é um pouco diferente para comprar um carro, é um pouco diferente para comprar bastante diferente para comprar um sapato. Mas com tudo isso, a pergunta do milhão é acompanhar e entender o comportamento desse consumidor, em que etapa ele está na jornada, conseguir entender esses detalhes que a gente está falando aqui, que são esses pontos cegos, por que o cara não faz isso digitalmente, entender suas motivações ou falta de motivações. Isso traz resultado para a empresa? Na pergunta direta, dá ROI? Vale a pena, porque se não dá ROI é porque você não está fazendo bem feito. Porque nada mais é do que você aliar, né, uma necessidade que a pessoa está buscando no momento certo. É tudo aquilo que a gente sempre fala do supra-sumo do marketing, né? Produto certo para a pessoa certa no momento certo. Então, se você consegue apresentar isso com todos os valores que a empresa tem a oferecer, né, de transparência, de desburocratização, enfim, de entrega dessa experiência, né, que ela promete, e a pessoa vê que veio no momento certo e realmente ajudou ela a tomar a decisão. Então, vou dar um exemplo. Poxa, uma das inseguranças dos gatilhos mentais que a gente está falando aqui dos pontos cegos às vezes, você está ali mostrando um imóvel para a pessoa que ela já visitou, mas ela visitou aquele imóvel, mas ela ainda tem uma insegurança sobre se ela vai ter empréstimo, se ela vai ter uma carta de financiamento que vai servir para o que ela está buscando, né? Então, se você, nesse momento, consegue entender que ela, mais do que acessar o imóvel, ela também está fazendo simulações de investimento, de empréstimo e tudo, e você traz a solução para ela, olha, eu tenho aqui para você, nesse imóvel que você está vendo aqui, no valor de tanto, eu consigo fazer um financiamento para você, que essa parcela vai ser de tanto, né? E você traz isso no momento certo, você, caramba, alguém me explicou, alguém trouxe aqui um racional, alguém mostrou para mim que é possível, né? Ou pelo menos tirou a minha insegurança se eu tinha condições de fazer isso. E você traz nesse momento, a pessoa confia mais na marca, né? Ela tem aquela segurança de que, pô, a marca está me ajudando, ela trouxe isso para mim no momento que eu precisava, ela me ajudou e resolveu o meu problema, né? E isso, ela ainda vai propagar isso para outras pessoas, falando, poxa, a experiência foi incrível, né? Tudo funcionou direitinho, eles têm um trabalho bacana, experiência legal e tal. Então, isso vai trazer mais pessoas para ser clientes e com custo zero. E o que faz com que dê o ROI, né? No final das contas, mesmo que aquela pessoa você tenha gasto para trazê-la, ela trazendo outras pessoas vai ser de graça, né? Então, tende a ter ROI positivo. Tudo depende de você conseguir encontrar, entender essas coisas e conseguir fazer com que, no meio digital aqui, marketing que a gente está falando, você consiga servir a massa personalizada, né? Você achar essas pessoas nos momentos e conseguir entregar, o que é difícil.
Entendi, eu adorei o que você falou, cara, que uma coisa é entender ao longo dessa jornada quais são os pontos cegos, que é super difícil. Dois, Uhum. é como você aborda adequadamente esses pontos cegos ou esse ponto cego. Porque para mim, é isso que você falou também, uma coisa muito legal é o que, que eu vou falar para o cara, quando, com que mensagem, em que canal, em que momento. Isso aí parece, tá bem batido no marketing, mas Sim, ainda assim eu quero ver fazer bem. É é, bem difícil é você muito fazer a difícil. próxima melhor oferta, você fazer a próxima melhor interação, você tirar a próxima objeção da mesa para fechar um negócio, de novo, de altíssimo valor agregado e emocional. Então, Uhum. realmente é algo muito complexo, porque ainda vai ter, ou sempre vai ter ali, apesar do o uso avançado cada vez mais da tecnologia, tem o ser humano ali tomando decisão. E a gente vai aprendendo com ela. Mas você trouxe aí que uma coisa que eu gostei muito é que uma das melhores maneiras de se fazer isso é utilizar adequadamente os dados e as informações que você tem a respeito daquela pessoa. Está longe, Isso, novamente, de ser fácil. Eu costumo dizer, sim. eu falei no outro episódio da poeira digital que esse consumidor vai deixando, ele vai deixando um rastro e aí você vai pegar aquela poeira e vai tentar transformar em alguma informação para usar na hora certa. Que se tiver com um corretor, lá dentro de um imóvel e aquele corretor tiver ali um briefing ou uma informação sobre o perfil daquele usuário. E se ele for um cara muito bom, ele vai tirar essas objeções e vai transformar aquela dúvida num negócio. Porque todo mundo tem dado hoje. Agora, Sim. dados corretos, dados normatizados, é outra história. E a gente aqui tenta fugir Uhum. um pouco dessa coisa sisuda dos dados, mas trazer essa aplicação prática que você falou. Se eu entendi que o problema dela é de ordem de como é que eu vou conseguir um faturamento, não, um Um financiamento financiamento. adequado. E esse Uhum. financiamento eu consigo melhor em que banco? Pô, mas agora nós estamos entrando na era do Open Data, do Open Finance, então se eu tiver um dado dela, se ela me liberar, eu, Loft, estou disposta a correr algum risco em alguns clusters que vocês vão definir, obviamente, faz parte do modelo de negócio, mas eu resolvo, eu entro Uhum. com a solução 100% e resolvo a situação do cidadão. E ainda traz o cara Uhum. como teu cliente. Então, assim, ganha na venda, ganha no financiamento, fica um negócio legal e gera uma experiência excepcional para quem se Fantástica. relacionou com vocês. Tem Verdade. uma coisa interessante que você comentou, que eu lembrei de um caso, isso foi na parte de investimento, na época da Isinvest, né? Que você vai usando os dados, vai segmentando e vai sendo muito particular para pegar a jornada do cliente. E a gente fez um trabalho lá onde tinham investimentos, né, de algumas pessoas que iam vencer, o dinheiro ia cair na conta, né? E para a pessoa não esquecer que aquele dinheiro caiu na conta dela, já venceu o título ali, ficar sem remuneração, a gente avisou. Só que a gente fez um processo que é muito comum em mídia, né, de você conseguir, através de cookies, né, plugados nas ferramentas de mídia, você Uhum. impactar aquela pessoa, por exemplo, no Instagram, né, falando com ela que, olha, você tem um título que vai vencer. Isso, as pessoas eu acho que ainda não estão preparadas para, por mais que isso possa ser hoje mais básico no marketing digital, muitas pessoas não estão preparadas ainda. Porque ela vê aquilo e fala, como é que o Instagram sabe que eu Uhum. tenho título que Uhum. vai vencer? Eles não associam Pois é. que não é uma questão do Instagram, né? E eles não sabem mesmo os dados da pessoa e nem a própria corretora, Isso é muito ela vai, assustador, cara. ela não sabe quem é a pessoa, ela é um pool de pessoas que consegue, através de cookies, impactar, né? E é para ela, né? E é dela mesmo aquela informação, só que ninguém personalizou, ninguém sabe o dado dela de Uhum. fato, né? Uhum. E é assustador, e a pessoa fala, poxa, estão compartilhando meus dados pela internet, né? É E é uma verdade. informação que às vezes é valiosa, porque a pessoa às vezes não vê o e-mail, é um e-mail antigo, e é uma informação que às vezes para ela vai ajudar a tomar decisão, mas às vezes pode ser muito invasivo, ela pode achar que aquilo, seu dado está sendo compartilhado em vários lugares, né? É verdade. Então, é complicado também você trabalhar com mais detalhamento da informação e a personalização da comunicação, ao ponto de também não assustar as pessoas sobre a própria proteção dos dados dela, né? Sim, sim. E aí vem a LGPD que leva essa discussão para um outro nível, né? Para um outro nível. Passa de fase a dificuldade, né? Exatamente. Meu Mas é um amigo, desafio para seguinte, todo mundo.
Cara, tá muito bom o papo, mas a gente precisa ir encerrando aqui nossa conversa. Eu queria que você deixasse aqui para os nossos ouvintes e telespectadores, internautas, os seus takeaways, as suas mensagens finais do quão importante é essa avaliação, acompanhamento da jornada, o entendimento e como reagir adequadamente a ela. Porque são processos diferentes. Uma coisa para mim, a jornada é importante, sim. A outra coisa é o que você faz a respeito de você achar que ela é importante. Boa, legal. Bom, assim, o que eu poderia dizer todo mundo meio que já sabe disso, mas se você parar para refletir, muito provavelmente a grande maioria das empresas acabam olhando pouco, ou fazendo poucas pesquisas, ou entendendo pouco sobre o seu cliente-alvo, né, sobre a sua audiência. Então, é todo o tempo gasto em você entender mais sobre o seu público-alvo, sobre esses pontos cegos, né, o motivador que faz as pessoas serem atraídas pelo seu produto, né, vai ajudar a direcionar muita coisa que você tem que fazer. Vai ajudar a direcionar a comunicação, o processo de onboarding dela ao longo do seu produto, vai ajudar a decidir um monte de coisa. É uma parte inicial ali da jornada super importante. Agora, o que talvez a dica que eu daria é só tomar cuidado, porque é um trabalho extremamente complexo. E ele nunca vai estar pronto. Nunca vai estar pronto. Você sempre vai ter trabalhos e mais minucioso, quebrar um pouco mais e cada vez mais específico. Então, dado que é um processo, né, começa de uma forma ainda mais ampla, dá um passo, constrói, vê como é que isso se desdobra até o final, como é que isso se desdobra em termos de comunicação, como é que se desdobra em termos de mídia, como é que se desdobra em termos de acompanhamento de resultado. Na hora que você monta toda essa linha até o final, aí você começa a tornar o processo complexo, começa a detalhar cada uma dessas fases um pouco mais. Né? É uma dica que eu dou para você não, às vezes, gastar muito tempo estruturando diversos dados que você ainda não sabe nem como vai usar, ou não sabe ainda como é que isso vai funcionar no final, como é que você vai medir o resultado. Então, a dica que eu daria é tenta ir até o final e depois, aos poucos, você vai tornando o processo complexo na forma de entender aí, né, sobre sua audiência para poder entregar o melhor resultado. Muito legal. Só contribuindo um pouquinho mais com o que você está dizendo, pesquisas mostram que 64% dos consumidores que se relacionam com as marcas, eles valorizam quando esse relacionamento é autêntico. E para que esse relacionamento seja autêntico, você precisa entender o que você vai falar com ele, o que é relevante para ele, o que é ser autêntico para mim, o que é ser autêntico para o Paiva. São coisas diferentes, porque dados são dados e eles tem dados aos montes aí. Então a gente precisa saber, como você bem falou, pegar um processinho e ir até o final. Eu costumo dizer muito para o meu time que feito é melhor do que perfeito. Mas o feito precisa sempre ser bem feito, não é qualquer coisa. Mas às vezes a gente fica planejando, nós vamos fazer agora estratégia de dados. Poxa vida, vai levar 5 anos para fazer. Não dá para esperar tanto tempo. Nós vivemos uma economia moderna, a digitalização, até por conta da pandemia, acelerou demais. Então é importante que a gente pegue determinados processos, que a gente consiga colocar para funcionar, até para você que está nos ouvindo aí ou nos assistindo, para que você conquiste a confiança do board, para que você conquiste a confiança do seu chefe. As estratégias de entendimento do comportamento do consumidor através de dados, elas precisam, na medida do possível, rapidamente mostrar resultados. Você trouxe uma coisa muito legal, que é pegar um ponto, e aí a gente acerta aquele ponto, entrega bonitinho, entende aquele comportamento, aquele nicho. Eu falei recentemente com o Kleber do Santander sobre a buyer persona, então decidir quem é essa persona, decidir o que faz com que ela compra. Quando a gente decide isso, os resultados, ele trouxe uma pesquisa muito legal também, que aumenta em mais de 60% o resultado das empresas que conhecem melhor os seus consumidores. Portanto, queria deixar um grande abraço, nós já vamos andando por aqui. Até a próxima entrevista, que vai ser de arrasar também, um outro profissional do mercado, de uma outra indústria, que vai vir aqui para discutir com a gente sobre a jornada do consumidor, agora olhando para outro aspecto da jornada. Então, eu volto em breve e espero vocês aqui. Um grande abraço, foi um prazer, Paiva, mais uma vez. Obrigado a vocês aí pela paciência de nos ouvir. Espero que nós tenhamos trazido um conteúdo relevante para vocês. Um grande abraço. Valeu!